Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. É só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer, meu nome é Ezio, sou apresentador do canal e vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Notícias como essa, galera. Flamengo busca se antecipar ao mercado, a abertura da janela para renovar com o Pedro. Galera, põe preocupação nisso. Vou te trazer a informação aqui fresquinha para vocês. Vou falar também que o técnico do Cruzeiro, que pega o Flamengo amanhã lá em Minas Gerais, rasgou elogios ao Mengão e falou sobre a preocupação do jogo, aquela coisa toda. Então vamos botar neste vídeo aqui com as palavras do treinador do Cruzeiro. Falar sobre a tabela do Brasileirão, né? E também pincelar sobre a questão da joia, as joias do Flamengo que resolvem. Dar um toque para vocês sobre isso. Eu queria que você chegasse junto comigo, se inscrevesse, comentasse, compartilhasse, deixasse esse like nervoso neste vídeo, que é muito importante para o canal. Mas é muito importante. Então vem comigo. Se inscreve, comenta, compartilha e deixa seu like. Valeu, galera! Toca no sininho também para receber nossas notificações, que a gente botou o vídeo, botou a live e chega aí para vocês. Beleza? Galera, eu queria começar exatamente falando sobre as joias rubro-negras. A joia que eu falo é referente aos meninos, né? A base do Flamengo aí, que está aí, sempre dando muito trabalho para as outras equipes, né? Sempre nos dando muita alegria. E que mostrou-se novamente aí disponível no caso de o Flamengo precisou, bota a molecada para jogar. Eu falo isso sempre aqui. O Flamengo forma craque em casa, isso sempre foi a lei, na Gávea e agora no Ninho, né, do Urubu. Só que acontece que os técnicos às vezes até colocam, mas no último mandato aí do Landim, eu senti que o Flamengo meio que estava comercializando jogadores, as joias. Eu até notei aqui, Igor Jesus foi um cara que saiu do Flamengo a preço de banana, na minha opinião. Era um volante, moleque muito promissor, foi embora. Teve o Natan, né? O Natan do Flamengo mandou embora aí uns 3, 4 anos atrás. Moleque promissor, muito bom jogador. Foi pro Red Bull do Bragantino, acabou se machucando lá, ficou um tempão fora. E eu nem sei para onde está o Natan hoje em dia. Tem vários jogadores aí, se você pegar a lista, o Flamengo mandou embora. O Peterson poderia dar um caldo aí, poderia ajudar o Flamengo, mas não, o Flamengo tem aquela preocupação em comprar jogador caro, entendeu? Essa formação de base do Flamengo virou basicamente um comércio. Eu estou sempre aqui batendo nessa tecla. E nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Flamengo entrou com o time reserva, vamos dizer assim, basicamente reserva, todo reserva, né, vamos dizer, e teve um jogo meio estranho. Parte o Felipe criticou gramado, logística, porque não chegou no horário certo, e foi para campo e o time não se acertou, errando muita coisa, aquele passe definitivo, o chute a gol que a gente sempre reclama que o Flamengo não chuta. Então, entrou o Joshua e na segunda toque na bola o moleque fez o gol e o Flamengo ganhou de 1-0 a partida. Então, é o que eu falo aqui sempre, galera. Não sei qual é a sua opinião, mas bota o moleque da base. Ele é muito mais disposição, muito mais vibração. E, para finalizar esse comentário que eu estou falando sobre os meninos, é lamentar pelo Lohan e pelo Wallace Ian. São dois jogadores que o Flamengo vai ter que fazer um trabalho mental aí, psicológico, para trazer esses jogadores de volta. Jogadores muito bons. O Lohan é um camisa 10 nato. O Wallace é um baita atacante, no formato Bruno Henrique nos bons tempos. Então é isso. Preservar a base e utilizar os meninos sempre que puder. E, logicamente, agradecer o Joshua por seu golzinho em sua estreia pelo time titular. Maravilha? Vamos seguir aqui, galera, o seguinte. Falando sobre o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, afirma que não tem comparação entre os elencos de Flamengo e Cruzeiro.
Então eu peguei uma informação aqui, está no Bola VIP. Eu trouxe aqui para vocês, rapidinho, vou falar sobre isso, tá? E as declarações do técnico. Tá assim, atual líder da Série A, com 14 pontos conquistados, o rubro-negro carioca vai encarar o Cruzeiro na noite do próximo domingo agora, amanhã, né? 18h30 da noite, no Mineirão, pela 7ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes desse duelo, o técnico da Raposa, Leonardo Jardim, fez uma projeção da importante partida na briga pela parte de cima da tabela. O Cruzeiro está até bem na tabela, né? Ele ainda aproveitou para elogiar o time adversário. Foi quando ele falou a questão de, como é que eu anotei aqui, da comparação entre elencos. Não tem comparação, o elenco do Cruzeiro com o do Flamengo. Não é nem uma expectativa, nem uma visão rasa da situação. É fato que o elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul inteiro, entendeu? Então, o cara tá com a razão. O que o treinador do Cruzeiro disse sobre o Flamengo? Aí fala que após a vitória contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil, o comandante português deixou claro que sabe que se trata de um jogo difícil, pois é uma equipe de muita qualidade. Por outro lado, ele mostrou confiança em jogar com a torcida. Aí ele botou assim, entre aspas, endereçado mais à torcida do Cruzeiro. Mas com certeza que não será jogo fácil, pois toda a gente conhece bem a qualidade do Flamengo. Mas acredito que na nossa casa, em nossos adeptos, eles podem nos ajudar com esses menos dias de recuperação, fecha aspas, falou o Leonardo Jardim. Aliás, o Flamengo já procurou esse treinador uma vez, ou duas, sei lá, para poder vir para o Flamengo. É mais um português no Brasil, né? Tratando do futebol brasileiro. Você me diz o que você achou dessa notícia. O cara já está medrando? Já está no chororô? Já está na desculpinha? Diz aí o que você acha, beleza? Eu preciso da sua opinião. Vamos continuar aqui, galera, falar sobre a tabela do Brasileirão. Eu até peguei aqui para vocês como é que está hoje a tabela do Brasileirão e os jogos que vamos ter na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá assim, ó. Vamos lá, eu vou andar rapidinho aqui, ó. Brasileirão Série A. Flamengo em primeiro, 14 pontos, Palmeiras com 13, todos com 6 jogos, tá? Esse é o 7ª rodada, tá? Flamengo com 14, Palmeiras com 13, Bragantino 13 e Cruzeiro 10. Eu falei que o Cruzeiro estava bem. Fluminense com 10 em quinto, Internacional em sexto com 9, Bahia em sétimo com 9, São Paulo em oitavo com 9, Botafogo em nono com 8, Ceará 8, Vasco da Gama 7, Corinthians 7, Juventude 7, Mirassol 7, Fortaleza 7, que aí essa brincadeira vai do 11º ao 15º. 16º Vitória com 6, 17º Atlético Mineiro com 6, não vai bem o Atlético Mineiro nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio também não, 18º com 5, o Santos 19º com 4 e o Sport Recife 20º com apenas 2 pontos. O Sport eu nunca vi, acho que eu não lembro de ver o Sport tão ruim assim no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, agora vamos seguir aqui para os jogos, tá? Os jogos que vamos ter nessa 7ª rodada. Ontem o São Paulo empatou de 0-0 com Fortaleza dentro de casa. São Paulo tem 6 empates no Campeonato Brasileiro em 7 jogos. Por incrível que pareça, mas é isso mesmo. 6 empates em 7 jogos. Ontem 0-0 com Fortaleza no Morumbi. Jogos de hoje. Ceará e Vitória, né, no Ceará. Corinthians e Internacional no campo do Corinthians, na Neoquímica. Fluminense e Sport no Maracanã. E Bahia e Botafogo na Bahia. Amanhã temos Grêmio e Santos, no Rio Grande do Sul. Vasco e Palmeiras, lá no Mané Garrincha, né? O Vasco está levando o jogo para Brasília, né? Vasco e Palmeiras. Depois teremos Cruzeiro e Flamengo, evidentemente, lá em Belo Horizonte. E Red Bull Bragantino e Mirassol, em São Paulo, no campo do Bragantino. E Juventude e Atlético Mineiro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Então tá dada a notícia, galera. Toda a tabela do Brasileirão e os jogos da 7ª rodada.
E para finalizar este vídeo, eu queria falar para vocês sobre o nosso atacante Pedro. Tá assim no lance. Pode procurar, tá lá. Em alta após retorno de Pedro. Em alta após retorno, Pedro tem conversas com o Flamengo por renovação de contrato. Tá? Deixa eu continuar aqui. Em seu retorno aos jogos do Flamengo, após ficar longo período fora dos jogos por conta de uma grave lesão no joelho, que ele ficou 7 meses fora, né, joelho esquerdo, Pedro vem demonstrando o quanto é importante no time carioca. Atualmente, a diretoria rubro-negra tem conversas com o staff do jogador por uma renovação de contrato, visando valorização salarial. Vale lembrar que o Landim, na época Marcos Braz e tal, Spindel, eles já tinham combinado com o staff do Pedro uma valorização salarial e renovação de contrato. Só que o Pedro se machucou na seleção brasileira, lembra disso? Então o Flamengo entrou até na FIFA, para que a FIFA pagasse uma parte, a CBF pagasse outra, que o Flamengo tem direito a isso. Eu tenho que ver até se já recebeu isso ou não, acho que sim. Mas enfim, de qualquer maneira, o Pedro estava machucado, então a galera foi e travou a negociação. Só que agora está voltando com toda a força aí para renovar com o nosso craque, nosso camisa 9, que não tem igual. No futebol brasileiro não tem igual. E atacante brasileiro para nível de seleção também não tem igual no mundo. Pedro é o melhor jogador brasileiro na posição, com certeza. O contrato de Pedro com o Flamengo vai até o fim de 2027. O salário do jogador é na casa de 1,1 milhão. O entendimento interno do clube carioca é que o camisa 9 é um dos jogadores com salário defasado em comparação com outros nomes. 1,1 milhão está defasado, hein? Parece que o Michael ganha mais do que o Pedro nessa brincadeira aí. Aqui está dizendo que a antiga gestão já tinha planejado isso, já tinha combinado esse aumento. E clubes do Brasil, fora do Brasil monitoram a situação do Pedro. Um deles, o Nottingham Forest da Inglaterra, que em agosto de 2024 formalizou uma proposta pelo jogador e voltou a monitorar a situação. Ou seja, a renovação de contrato de Pedro com o Flamengo também serviria como um recado, né, entre aspas, aos possíveis interessados pelo atleta, tá certo? Então é isso, galera. Tá falando aqui sobre os números de Pedro, tá assim, ó, 5 jogos como titular, esse ano 2025, 4 gols, 1 assistência, 5 participações em gols, 36 minutos para participar de um gol, 2,5 finalizações para marcar o gol, 8 de 10 finalizações em gol, ou seja, 80%, e 5 passes decisivos. É o Pedrão que chega, arrebenta, com o Pedro em campo, não tem placar em branco. Tá certo, galera? Chega aqui comigo, se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like nervoso neste vídeo, que é muito importante para o canal. Espero que tenha acompanhado o vídeo até o final, então também é muito importante para a gente. Deixa o like, tá? Para o YouTube entender que gostou do resultado nosso aqui. E é isso, tá dando todas as notícias, muita informação aqui no canal Flamengo News. Valeu, galera, até mais, fui!